Hoje é 22 de novembro de 2018. 23, 24, 25, 26, 27, 28, no dia 29, as 200 e poucas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, ou no estado de São Paulo, onde comprometer seus votos para que 300 e poucos mil advogados escolham aquela diretoria da seccional que há de liderar as subseções durante o próximo triênio, se a memória do cronista não falha. 300 e poucos mil advogados. Este antigo criminalista vai votar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Nós votamos lá. À medida em que ficamos mais velhos e estamos na antessala da parada, advogados que vão até os 90 anos trabalhando. Este cronista já tem seus 83 e trabalha labuta ainda muito. É ver como há de se comportar nos próximos anos, mas por enquanto ainda está firme e enérgico nas suas opções. Dentro desse pressuposto, e em se levando em consideração que começou a frequentar a ordem lá ao lado da Igreja da Sé em 1960, 1960 a 2000 são 40, 2000 a 2018 são 58 anos. Então, há 58 anos, frequenta aquilo que se chama de casa. Já foi membro do Conselho Federal da Ordem, umas 2 ou 3 vezes, já andou por lá, pelos subterrâneos da corporação durante muitos e muitos e muitos anos, a ponto de ser apelidado de vez em quando de o fantasma da ópera. Ou melhor, preferindo o Corcunda de Notre Dame. Assim é, porque já viu tudo, ou quase tudo, em São Paulo e agora em Brasília. Antes, no Rio de Janeiro, atravessava-se aquele bosque, aquela praça que havia entre o aeroporto e a sede da ordem, com o revólver às vezes na mão à noite, ou dentro da pasta, porque aquilo no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, era perigoso. Continua sendo. Em Brasília é menos mal, porque o escriba está fazendo esta antecipação, porque realmente pegou um pedaço da ditadura na Ordem dos Advogados e se lembra de oportunidades, enquanto havia o estado de força no Brasil, em que havia notícia de que iria explodir uma bomba no edifício lá na Praça da Sé, ao lado da Igreja Mãe. E então os conselheiros apostavam: quem sair perde o jantar, quem ficar divide o jantar. Se sair e não explodir, ganha a vida. Se sair e aquilo explodir, os outros 17 do Forte de Copacabana hão de partir para o além e o sobrevivente vai jantar sozinho. Era assim que funcionava. Evidentemente, nunca explodiu. A explosão que houve foi lá, sobre a mesa de Dona Lida,
Hoje, aquela mesa é uma antessala da entrada principal da ordem, está enclausurada a entrada com um buraco no meio, porque a bomba que era destinada ao presidente Seabra Fagundes explodiu nas mãos e no rosto da secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. É assim que funciona. Este cavaleiro andante da advocacia criminal já viu tudo na OAB, e quase tudo, que é como se fosse uma guilda medieval, com suas regras próprias, seus segredos, seus mistérios e suas cumplicidades, principalmente a cumplicidade com a democracia no Brasil. Nós já vimos muito, sim. Desde o Casarão Vermelho, lá do Doicote, até as masmorras do autoritarismo brasileiro, a queda de presidentes, a assunção de outros, a morte de um ou outro em acidentes de aviação. Já vimos tudo. E alguns são sobreviventes. O que querem os sobreviventes? O que pretendem aqueles que são, num certo aspecto, testemunhas do passado que já foi? Certo dia, num debate que houve, numa palestra qualquer, este velho escriba estava falando e foi interrompido por um jovem promotor público na plateia ou nas proximidades, que o interpelou. E aquele eminentíssimo membro do funcionalismo público especial indagou ou verberou qualquer comportamento do palestrante. Este velho advogado criminal precisou dizer: moço, quando isso aconteceu, a sua mãe não menstruava. Uma criação muito rude, muito feia, mas necessária ao tempo, porque os sobreviventes são verdadeiramente testemunhas daquilo que já foi. Não é um galardão, não é uma honraria, mas é uma contraprova de algumas coisas que vêm acontecendo por aí. A ordem, nesse ramerrão todo, é uma guardiã dos tempos de redemocratização do país e há de ter muito trabalho em futuro próximo. Este escriba contempla com muita preocupação o biênio ou triênio que se apresenta à nossa frente. Então nós temos eleições no dia 29, agora, daqui a pouquíssimos dias, com vários candidatos de situação e ditos de oposição. Na verdade, este antigo escrivinhador fez seus cálculos, examinou aqueles que estão a competir e viu que não há situação ou oposição, porque os candidatos são, a não ser que a memória esteja a falhar, na quase unanimidade, egressos da própria situação, dir-se-ia um cisma, uma cisão, uma pretensão polimorfa à liderança. Marcos da Costa, que é o atual presidente e que já vem de outras gestões, quer manter-se no posto e trouxe grandes benefícios à nossa seccional de São Paulo. Não se dirá que outro não o faria também, mas este escriba, quando testou
o que já foi, e o que já foi se pôs dentro da aprovação da classe, este escriba prefere confiar naquilo que já aconteceu, esperando que aconteça outra vez. Então, afirma com grande autenticidade que vai votar em Marcos da Costa, acentuando também que, já antigo naquela casa, conhecendo os seus segredos, seus subterrâneos, porque não há quem não os tenha, já não pretende coisa alguma. Já teve na profissão tudo aquilo que pretendia: as benesses, as dores, os sofrimentos, as disputas, os combates, as defesas aqui e ali, e, num certo sentido, amadureceu e envelheceu dentro da casa, relembrando o velho prédio ao lado da Catedral da Sé, onde, como dizia um antigo presidente da ordem, o leve som de um só sino avisava todos os dias às 12 e às 18 horas o tempo que faltava para a redemocratização do nosso país. Então, este antigo escriba do direito penal brasileiro e, às vezes, do alienígena, preferiria que todos se juntassem, que todos se consertassem, porque, na verdade, não há oposições. A oposição se formou, se forjou, amadureceu, experimentou, experienciou e se desenvolveu dentro daquela casa-mata pertencente à democracia. E cada um dos candidatos auxiliou, sim, até nas prerrogativas, dentro da qual este velho escriba esteve durante muito tempo. Seria muito melhor que todos se conciliassem e mantivessem uma labuta muito bem desenvolvida no aprimoramento maior ainda da seccional de São Paulo. Resolveram disputar, deixaram o posto e vêm aguerridamente a tentar destruir ou derrubar o Fortim. Melhor seria que assim não fosse. Qualquer dos candidatos tem, é claro, competência, capacidade, determinação e gosto pela seccional para poder ajudar bastante, dentro ou fora daquela seccional muito aguerrida. Se não o querem, se não o quiserem, e se pretendem conflitar para a beberagem numa condição de liderança, usando e permeando e manuseando o cetro do comando maior, que o façam. É de uma velha porção de experienciação no combate, é uma forma, assim, de exercitar a democracia. Há dores, amores, desamores, desacertos, concertos. E alguém há de vencer. Do lado deste antigo advogado criminal, um dos poucos sobreviventes do tempo que passou, do lado deste advogado, há de comparecer no Lago de São Francisco, se a memória não falha, no andar térreo, com uns poucos, 100 ou mais sobreviventes daquele tempo que passou, e depositar seu voto. Vai votar em Marcos da Costa, sim.
e espera acertar pela experiência que Marcos da Costa tem. Começou lá atrás, moço, menino, palmilhou aqueles degraus, está lá e quer ficar. E tem o direito de fazê-lo. Se errou na condução da classe, foi pouquíssimo. Não se recorda este escriba de um erro grave de Marcos. E dedicação muita ele tem. Quanto aos defeitos, quem não os tem? Todos os candidatos exibem um ou outro machucado na caminhada pela liderança, no dizer de Chico Buarque de Holanda. Pensando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Então, colhemos as nossas perebas próprias de cada qual. E se, quando vencedores, vamos lá incorporar a experiência para auxiliar a corporação. E se perdendo, vamos lamber as feridas, curá-las também e lá na beba.